existe, vamos assim dizer, uma técnica invisível que faz a sua cliente nunca querer te trocar. E eu já vou falar aqui como que você vai aplicar nos seus próximos atendimentos. Seja muito bem-vinda, aqui é a Natália, Design de Sobrancelhas há 14 anos. E aqui é um espaço onde eu gosto de compartilhar o que todos esses anos de profissão me ensinaram sobre pessoas, processos e atendimentos. Quando a gente fala assim, fidelizar a cliente, a gente fala naquela cliente que assim, faz de tudo mesmo, para não trocar a gente por nada. Então, mesmo que você aumente o seu preço, você mude de local, muitas das vezes você muda a sua forma de atendimento, então ela faz de tudo para permanecer com você. Porque muito provavelmente, se você vai aplicar isso que eu vou agora expor para você, ou se você já aplica, você vai perceber que as suas clientes elas vão mudar até a forma de se relacionar com você, que é o que a gente chama daquela cliente fiel, aquela cliente assim que se ela te deixar é porque realmente não deu mesmo para continuar com você, que é a técnica infalível, né, que assim que eu chamo até assim de uma técnica invisível e também infalível. Primeiro de tudo é na questão do relacionamento pessoal. Então, quando você vai tratar a cliente, é sempre interessante que você chame ela pelo nome. Sabe por quê? Já é mais que provado que assim, o nome que a gente mais gosta de escutar é o nosso nome. Então, eu uso isso nos vídeos que eu faço também. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu não falo assim, vocês. A gente, volta e meia, assim, às vezes eu posso até falar, mas eu procuro sempre falar como se eu estivesse falando diretamente, exatamente para você que tá me vendo. Eu não falo como se eu estivesse falando para uma plateia, para um público grande. Por mais, assim, que eu queira e que eu saiba que outras pessoas vão ver, não só uma pessoa vai ver, mas eu percebo que isso traz a pessoa mais para perto de mim, eu trago você mais para perto de mim. Então, se eu falo assim, se você faz isso, você sente uma coisa. Se eu falo assim, se vocês fazem isso, entende? Você já sente de uma forma diferente. E como a gente muda isso para o nosso atendimento? Chama a cliente pelo nome. Então imagina que você que tá me vendo, seu nome é Rafaela. Eu falo, então Rafaela, como que você tá? E aí, tá tudo bem? Como que você me achou? Você procurou no Google? E aí, Rafaela, você gostou da sua sobrancelha? E aí, Rafa, entende? Sabe, essas coisas vai deixando a gente mais próximo. Você pode até achar que assim, isso não faz diferença, que não fideliza, mas vai por mim. De todas as coisas assim que eu já testei, isso também assim engloba essa relação pessoal. Quando a gente chama a cliente pelo nome, não é chato, né? Quando a gente está conversando com a pessoa e ela fala assim, como que é mesmo seu nome? Sabe, parece assim que não assim que seja errado, entende? Porque a gente não lembra mesmo, é difícil. Mas faça um jeito de você sempre estar chamando a cliente pelo nome, você vai ver essa diferença. Outra coisa, que aqui são 3 pontos importantes, essa técnica invisível e infalível. A primeira é você sempre tratar a cliente pelo nome. Quando você vai mandar uma mensagem, chama ela pelo nome. Oi fulana, boa tarde. Oi cicana, boa tarde. Então, se eu sou tua cliente e você vai mandar mensagem para todo mundo, se possível, envia com o nome. Eu sei que é muito mais fácil a gente copiar e colar e enviar, mas você vai ver a diferença mandar num a um. E o segundo ponto, que é a questão de você fazer a cliente se perceber ali naquele protocolo como algo individual. Ou seja, você faz o protocolo personalizado com as preferências. Você anota, eu tô falando anota porque é isso que eu faço, porque não tem como eu lembrar o que uma faz, o que a outra faz, como uma gosta, como a outra gosta. Deixa eu te contar um exemplo. Quando eu gravo o nome da minha cliente na agenda, eu uso um aplicativo que se chama Tua Agenda. E lá eu coloco todos os nomes das minhas clientes e agendo os atendimentos. Então, por exemplo, eu vou agendar Ana Paula. Então, eu gravo o nome dela, Ana Paula, e entre parênteses eu já coloco o tipo de técnica que ela gosta de utilizar.
para que eu evite, tá? Você faz com linha, você faz com cera, você faz com isso, com aquilo, como que você gosta? Então, eu anoto as preferências daquela cliente. E por que eu anoto? Porque, como eu falei anteriormente, não tem como eu lembrar. Mas você imagina que a cliente, ela se acha bem querida com isso? Lá nessa agenda também eu acho bacana que a gente pode ver o histórico de atendimentos. Então, ela fala assim, Nath, quando foi o meu último atendimento? Quando foi que eu fiz reconstrução? Quando foi que eu fiz tintura? Então, eu posso puxar lá nos agendamentos que ela fez. Não sei se você está ouvindo aqui uma zoada, um barulho. Eu vou até fechar aqui minha porta, que meu vizinho está em reforma. Então, como eu ia falando, então eu puxo ali os atendimentos, eu falo, nesse dia você fez isso, aquilo, outro, você fez tal técnica, você fez tal procedimento, e anoto sempre as preferências. Isso vocês não têm noção como eleva o nosso nível no nosso atendimento, porque a cliente, ela vê o cuidado, ela vê a atenção, ela vê que ela é querida. Então se imagina no lugar da sua cliente, você vai numa cabeleireira e ela te chama pelo nome, e ela fala o dia que você fez a sua mecha, o seu alisamento, se você tá precisando fazer uma coisa, fazer outra, enfim, ela te coloca ali como se você fosse única. E é isso que a cliente, ela gosta, né, de se sentir única. Quem não gosta? E o terceiro e último ponto que eu vejo assim que, pra mim, assim, uma coisa que faz muita diferença. Todos os três fazem muita diferença. Então, aplica os três. Que é fazer o pós-venda. O que é o pós-venda? É você não abandonar a cliente depois que ela sai do seu estúdio. Então, quando eu vou lançar uma oferta, um combo, quando eu vou fazer assim, até assim, se eu não vou trabalhar em algum feriado, se eu vou dar assim uma pausa na minha agenda, eu vou lá e aviso para as minhas clientes. Foi ano passado, eu tirei uma semana de férias. Então, eu não poderia ir em dezembro porque motivos óbvios, não dá para ir em dezembro porque o atendimento é mais puxado. Então, eu fui no começo de novembro, eu viajei com meu marido, com meu filho, com meu cachorro, com a minha cachorrinha, e a gente passou uma semana fora. As minhas clientes sabiam. Eu não falei no Instagram, eu não falei lá no WhatsApp, né, assim, lá nos status, sair divulgando, gente, vou entrar de férias, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não. Só quem sabia eram as minhas clientes. Então, eu cheguei para as minhas clientes, olha, de tal dia a tal dia, eu não vou estar atendendo, eu retorno tal dia. Isso é um cuidado, sabe, que eu vejo que faz muita diferença. E as minhas clientes comigo, e isso eu falo aqui da minha realidade. Não tô falando assim que toda design tem que fazer, que com todo mundo é assim. Eu procuro levar o meu relacionamento com as minhas clientes, obviamente, o mais profissional possível, porém humanizado. E eu vejo que isso me dá muitos frutos. Eu já trabalhei em vários bairros e muitas clientes me acompanham. Claro, eu tô sempre assim, na mesma região ou regiões próximas, mas eu percebo que elas se esforçam o máximo possível para assim não deixar de vir aqui. Sempre quando uma cliente ela deixa de vir aqui, ou é porque ela se mudou para um bairro muito distante, ou porque ela viajou para o exterior, ou é porque ela tá em outra cidade, entende? E aí, ou então porque eu deixo de fazer algum protocolo, como lá no passado eu trabalhava com micropigmentação, e tiveram clientes que não continuam comigo porque eu parei com micropigmentação e tá tudo bem. Mas as que sempre fizeram design de sobrancelhas, tinturas, que gostam mais de procedimentos naturais, estão comigo há 14 anos, entende? Como não é nem tanto assim, é uma técnica, eu falo assim uma técnica, mas não é tanto uma técnica, você faça isso, faça aquilo. Mas é porque no dia a dia a gente vai sentindo o que as clientes gostam, o que dá certo e o que não dá certo. Então eu percebo que quando a gente acolhe as nossas clientes, quando a gente aplica essas ações, elas não largam a gente por nada. Cliente de estética, principalmente sobrancelhas, eu acho que mais do que cabelo, mais do que unha, sério.
Porque assim, uma unha você disfarça. O cabelo você disfarça, você passa um gel, passa um creme, a unha você esconde, mas e a sobrancelha, como que faz? Não faz. Então, quando ela pega ali uma pessoa que ela gosta, que ela guarda assim no coração, ela leva pra vida. Eu costumo falar assim com as meninas, a gente casou. Então, quando a gente casa, a gente não larga, né? Pelo menos é pra ser assim. E aí eu me considero assim um relacionamento sério com as minhas clientes, tá bom? Aplica isso. Começa a sentir o feeling, vai aplicando essas ações e vai percebendo a diferença. Pode ter certeza que isso vai agregar muito mais aí no seu estúdio e você vai ver que as suas clientes não vão te trocar por nada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da design. Eu te vejo no próximo vídeo. Combinados então. Beijo, tchau, tchau.